Oi, minha gente. Venho aqui hoje responder uma pergunta que geralmente muitos alunos me fazem toda vez que eu estou dando aula de tipologia textual. Se há diferença entre o texto dissertativo e o texto dissertativo argumentativo. E essa é uma pergunta muito frequente porque geralmente as propostas de redação pedem que o candidato escreva um texto dissertativo argumentativo. E as pessoas realmente treinam muito essa tipologia textual, que é treinar o texto dissertativo argumentativo. Então todo mundo está acostumado a escrever assim, e quando alguma proposta pede algo diferente, os candidatos ficam temerosos em relação à estrutura do texto. Será que acertaram? Será que não acertaram? Então existe diferença entre uma proposta de redação que peça tipologia dissertativa ou que peça tipologia dissertativa argumentativa? Eu diria que sim e não, porque depende também do tema. Mas o que é que nós temos que entender? Geralmente, quando as propostas de redação em vestibulares ou concursos pedem que você escreva um texto dissertativo, o tema não exige tanto posicionamento. Por exemplo, Kátia está me enviando essa pergunta aqui, essa mesma pergunta, dizendo que ela fez um vestibular e que a proposta de redação pedia que as pessoas fizessem uma dissertação sobre o tema As pessoas perderam o medo da AIDS. Então, numa proposta como essa, as pessoas perderam o medo da AIDS, você vai perceber que não há muito o que argumentar, porque a própria proposta de redação já traz um ponto de vista definido e você só precisa falar sobre esse ponto de vista. Então, se você simplesmente fala sobre isso, confirma, traz dados que confirmem que as pessoas perderam o medo da AIDS, as razões e tal, de repente você está escrevendo um texto que simplesmente expõe a mesma ideia que foi proposta na redação. Mas o que acontece? Alguns candidatos vão ficar inseguros porque acham que essa é uma tipologia diferente. Na verdade, não é. Se nós formos pensar aí, o que acontece? Nós teríamos um texto dissertativo, a tipologia dissertativa, que engloba diversas outras tipologias e gêneros. A gente percebe, por exemplo, que muitas vezes as bancas, quando vão falar de texto dissertativo, em vez de utilizar a expressão texto dissertativo, fala de texto informativo, de texto expositivo, de texto argumentativo. Nas provas de português a gente vê as bancas usando esses termos, em vez de dizer diretamente que o texto é dissertativo. Por que as bancas preferem usar essa especificação em vez de dizer simplesmente que é dissertativo? Porque nós vamos perceber que dentro dessa tipologia dissertativa existe alguns graus de argumentação aí. Então, se eu pego simplesmente um texto dissertativo, o texto dissertativo ele não exige tanta argumentação. Eu posso simplesmente expor alguma coisa e eu já estou dando conta do texto dissertativo. Quando a gente pensa um texto dissertativo argumentativo, eu já espero um texto que tenha argumentos, que já tenha uma tese a ser defendida, um posicionamento em relação ao tema, uma delimitação específica que o candidato dá ao tema. Então, nesse caso, já há uma exigência de uma melhor argumentação. Não que o outro não tenha, mas a gente percebe que no dissertativo argumentativo, a argumentação já precisa aparecer ali. Porque se não houver uma argumentação, já estou fugindo da tipologia. Outro grau mais, eu diria assim, mais elevado em relação à questão da argumentação é quando algumas bancas também costumam pedir o gênero artigo de opinião. O gênero artigo de opinião já exige uma argumentação muito maior do que o dissertativo argumentativo, porque o artigo de opinião sempre parte de uma questão polêmica e a proposta de redação exige um posicionamento do candidato. Então, nesse caso, a argumentação precisa ser muito mais forte, porque além de defender um ponto de vista, você também está defendendo um posicionamento seu em relação ao tema. Então, todos esses textos que eu estou citando aqui, o texto dissertativo argumentativo, o artigo de opinião, todos esses estão dentro de uma mesma tipologia, de uma mesma classificação de tipologia que é o texto dissertativo. Sendo que os graus de argumentação são diferentes. Então, não há razão para ficar inseguro em relação a uma proposta de redação que peça um texto dissertativo simplesmente. A diferença aqui é que você está pensando um tema que talvez não exija tanta argumentação. Um tema filosófico, por exemplo,
né? É opcional ao candidato fazer ou não a argumentação, defender ou não um ponto de vista. Então, se a banca pede um texto dissertativo, você pode simplesmente falar sobre o tema, sendo que sem que você conte uma história, porque você foge, já vai para tipologia narrativa, mas você pode falar sobre o tema e a banca não pode exigir graus elevados de argumentação. Mas quando exige um grau mais elevado de argumentação, que é o caso do texto dissertativo argumentativo, você já precisa defender coisas, defender argumentos. Então, se de repente, numa proposta de redação que peça para você escrever um texto dissertativo, você escreve nessa linha que você está acostumado a treinar, que é a linha de texto dissertativo argumentativo, dá para defender que você não erra, uma vez que texto dissertativo nós teríamos um conjunto maior aí que engloba várias outras coisas. Então, se numa proposta como essa você escreve argumentando, você não erra. Então, não há razões para se preocupar com uma proposta de redação que fale simplesmente que você deve escrever um texto dissertativo. Porque nessas condições, se você escreve dissertativo argumentativo ou mesmo se você escreve um artigo de opinião, essas estruturas de texto estão enquadradas no texto dissertativo. Mas o contrário já não dá para pensar. Se a proposta de redação pede um artigo de opinião e você escreve um texto só dissertativo, falando, expondo alguma coisa sem argumentar, você já erra muito, porque você fugiu da estrutura que a proposta pede. Então, existe diferença entre dissertativo e dissertativo argumentativo? Sim e não. Não se nós pensarmos que o dissertativo argumentativo é uma categoria de textos dissertativos, e sim se nós entendermos que existe graus de argumentação diferentes aí. Então, depende de como você olha a coisa, né? Mas em relação às propostas de redação, não há muito o que se preocupar quando a redação pede simplesmente um texto dissertativo. Na prova de português isso também é importante, né? Esses graus de argumentação, porque se uma banca diz que o texto é simplesmente dissertativo, é uma coisa. Se ela diz que o texto é argumentativo, você já analisa diferente a questão. Se ela diz que o texto é expositivo, você já olha para a questão de uma maneira diferente. Então, eu diria que essa dúvida, essa preocupação é muito mais para as provas de português no momento de resolver as questões. Muitas bancas exploram esse conteúdo de tipologia, então nesse caso aí a gente tem que ter uma preocupação mesmo, mas nas propostas de redação não. Se você escreve como você está acostumado a fazer, você não erra numa proposta como essa. Então, eu acho que esse vídeo cabe para resolver esse dilema que muita gente tem, e realmente cabe gravar isso aqui, porque muita gente me faz essa pergunta mesmo, tem essa dúvida. De início parece uma questão boba, mas pode afetar aí o equilíbrio do candidato no momento da redação. Então, eu queria já esclarecer isso, né? E é bom a gente ficar atento a essa questão das tipologias, tanto para a redação quanto para a prova de português, porque isso pode fazer muita diferença no momento da prova. Então, um beijo a todos, até a próxima dica, e hoje vocês ficam com essa dica aí de redação. Até as próximas!